Não, por isso. Para mim pode buscar depois. Olha, eu vou aceitar também, porque eu faço leitura, às vezes aí seria bom. Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários desta Casa Legislativa, a imprensa que nos com sua presença e aos que nos acompanham de forma virtual. Solicito ao secretário vereador Paulo Sérgio Marques para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmi Rohrschneiders. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Neidelbart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. E eu, vereador Paulo Sérgio Marques. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 17ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, do dia 21 de junho de 2021. Pauta dessa sessão. No pequeno expediente, temos a apreciação da ata número 21 da 16ª sessão ordinária do exercício de 2021. Nas matérias do dia temos leitura do projeto de lei do Legislativo número 01/2021, de autoria do vereador Paulo Sérgio Marques. Leitura e discussão do requerimento número 02/2021, de autoria do vereador Paulo Sérgio Marques. Leitura e discussão do requerimento número 03/2021, de autoria do vereador Osni Simon. No grande expediente temos inscritos os vereadores. Michel Neidelbart, com assunto Projeto de Lei número 18/2021 e SC 163. Vereador Osni Simon, com assunto Segurança Pública e Conseg. Paulo Sérgio Marques, com assunto Licença e Secretaria de Obras. Na ordem do dia, temos a única discussão e votação da moção de protesto número 03/2021. Na explicação pessoal, temos inscrito a vereadora Irmi Rohrschneiders, com assunto emenda parlamentar. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 021/2021, da 16ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 14 de junho de 2021. Peço a dispensa da leitura da ata. Dispensar a leitura, coloco em discussão a ata número 021/2021. A palavra está livre. Coloco a ata número 021/2021 em votação. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Então, correspondências, nós não temos correspondências para a leitura. Matérias do dia. Peço ao secretário vereador Paulo Sérgio Marques para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 01/2021, que cria a Galeria 8 de Março na Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste. Projeto de Lei do Legislativo número 01/2021. Dispõe sobre a criação da Galeria 8 de Março no âmbito do Poder Legislativo de Iporã do Oeste, Santa Catarina e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Fica instituída no âmbito do Poder Legislativo de Iporã do Oeste a Galeria 8 de Março, que consiste em um espaço reservado para o mural de fotos e referências das mulheres vereadoras de todas as legislaturas havidas nesta municipalidade.
Farão parte desta galeria as mulheres que, por no mínimo 6 meses consecutivos, exerceram a função de vereadora. Artigo 3º. A galeria consistirá na colocação de quadro emoldurado com foto da vereadora no tamanho de 40 centímetros de altura por 32,5 de largura, com um modelo padrão único, onde consistirá o respectivo nome e período em que exerceu a vereança. Parágrafo 1º. O plenário da Câmara Municipal de Vereadores será o local que atingirá a galeria, que abrigará a galeria, aliás, podendo a mesma ser deslocada para outro espaço dentro do prédio da Câmara que melhor se adequar a esta finalidade. Parágrafo 2º. A mesa diretora da Câmara fica autorizada a proceder a alterações necessárias sobre a consulta deste artigo. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta resolução correrão à conta da dotação orçamentária da Câmara para o corrente ano. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, 18 de junho de 2020. Paulo Sérgio Marques, autor PSD. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, nos últimos anos vivenciamos um progressivo debate sobre a importância da mulher no meio político, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Nesta direção, registram-se alguns avanços e conquistas. O direito do voto, o direito de serem eleitas, porém, no que tange à representatividade das mulheres na política, ainda está muito aquém do desejado. Muitas mulheres têm dificuldade em se apresentar e se desafiar, assumir e ocupar um cargo de poder, de serem eleitas ou de adotarem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Essas atitudes são explicadas e compreendidas pela exclusão histórica das mulheres na política e meio social. Isso mantém reflexos no cenário político de hoje. Além disso, existem na sociedade estereótipos para diferenciar essa forma pejorativa, a situação das mulheres no meio político. A luta pelo direito das mulheres na política, pela igualdade de gênero, não acabou. Esta bandeira está longe de ser efetivada e carece de reforço e participação de toda a coletividade. Esta batalha não pode ser apenas delas. Criar uma galeria destacando a representatividade feminina na Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste acentua a ação, reforça a importância e agrega valor para a participação da mulher na política. Esta indicação, além de reforçar a luta, visa também homenagear as vereadoras e ex-vereadoras deste Poder Legislativo, denominando a Galeria como 8 de Março, Galeria das Mulheres Vereadoras da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste. A denominação Galeria 8 de Março é alusiva à comemoração do Dia Internacional da Mulher. Este dia é comemorado em todo o mundo na data do dia 8 de março e está vinculado às reivindicações femininas por melhores condições de trabalho, por uma vida mais digna e sociedades mais justas e igualitárias. Por isso, consideramos que procede e é justa a criação desta galeria, bem como a denominação desta de Galeria 8 de Março. Dessa forma, diante da garantia constitucional, solicito a apreciação e votação do referido projeto de lei da forma regimental. Paulo Sérgio Marques, vereador, autor, PSD. Esse projeto de lei será baixado para as devidas comissões para parecer. Solicito ao secretário vereador Paulo Sérgio Marques para que faça a leitura do requerimento 02 para 2021 e solicita licença ao vereador Paulo Sérgio Marques. Requerimento número 02/2021. Excelentíssimo senhor Mário Rei, presidente da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste. Paulo Sérgio Marques, vereador, ocupante da cadeira nesta Casa Legislativa, vem muito respeitosamente por meio do presente, com amparo no artigo 55, inciso 6º, do regimento interno desta Casa de Vereadores, desta Câmara de Vereadores, requerer seja concedida licença temporária do Legislativo Municipal, pelo período de 30 dias a contar do dia 1º de julho de 2021, a fim de tratar de assuntos de interesse particular.
Pelo exposto, Vossa Excelência poderá convocar o primeiro suplente para a vaga na Câmara Municipal de Vereadores durante o período da minha licença. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Nestes termos, espera deferimento. Porando Oeste, 18 de junho de 2021, Paulo Sérgio Marques, vereador. Coloco em discussão o requerimento 02/2021. A palavra está livre. Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, a imprensa que se faz presente, também o suplente de vereador, Schneider, popular Schneider, que se faz presente nessa noite e nos prestigia com a sua presença. É um requerimento que cabe ao vereador, né, para tratar de assuntos de interesse particular e como tenho alguns assuntos para tratar, também para dar sequência a um projeto do nosso partido PSD de oportunizar uma vaga aos suplentes de vereadores que também foram, durante a campanha, buscar os seus encontros, divulgar as suas ideias, divulgar os seus projetos e que certamente têm a sua representatividade, tiveram a sua representatividade através dos votos obtidos no último sufrágio eleitoral. Então, aproveito, né, para pedir que seja considerado esse pedido e, dessa forma, desejo também um bom trabalho ao suplente que irá assumir nessa Casa Legislativa. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Solicita ao secretário, vereador Paulo Sérgio Marques, para que faça a leitura do requerimento 03/2021, que solicita licença ao vereador Osni Simon. Requerimento número 03/2021. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste. Osni Simon, vereador, ocupante da cadeira nesta Casa Legislativa, vem muito respeitosamente por meio do presente, com amparo no artigo 55, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, requerer seja concedida licença temporária do exercício do Legislativo Municipal pelo período de 30 dias a contar de 1º de julho de 2021, a fim de tratar de assuntos de interesse particular. Pelo exposto, Vossa Excelência poderá convocar o primeiro suplente para a vaga na Câmara Municipal de Vereadores durante o período de minha licença. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Nestes termos, espera deferimento. Porã do Oeste, 18 de junho de 2021, Osni Simon, vereador. Coloco em discussão o requerimento 03/2021. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Osni. senhor presidente, senhora vereadora, colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa, ao suplente Edgar, que se encontra presente, e aos internautas que nos estão assistindo via Facebook. Então eu venho solicitar essa dispensa de 30 dias para o próximo mês de julho, para tratar de situações pessoais que eu preciso resolver, né? E também oportunizar, conforme o projeto também do nosso partido, de deixar os que nos ajudaram a também eleger pela legenda, né? Que a gente está aqui não porque fez a votação, né, só pela pessoa da gente, pelos eleitores da gente, mas porque teve um grupo que nos auxiliou. Então eu estou requerendo essa licença também nesse sentido, para dar oportunidades para que os suplentes também tenham o seu espaço e possam vir nessa casa também apresentar os seus projetos, as suas ideias. Então estou pedindo esse afastamento e espero o deferimento dos colegas vereadores. Continua livre a palavra. Então esses requerimentos serão acatados e será atendida a licença aos vereadores. No grande expediente chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Michel Nedelbart com o assunto Projeto de Lei número 18/2021 e SC 163.
Saúdo o senhor presidente, os demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, o suplente vereador Edgar Schneider e também a imprensa que se faz presente. Pois bem, hoje eu vim usar a bancada aqui para alguns esclarecimentos sobre algum esclarecimento do projeto de lei 018, né? Como eu fui voto contrário e fui o primeiro a falar, eu acredito justo eu vim aqui esclarecer, porque eu tive alguns equívocos, fui alertado depois pelos colegas, né? Então, como o meu compromisso é com a verdade, de trazer uma política diferente, eu acho justo eu usar esse espaço para esclarecer. Então, o primeiro passo que eu quero dizer que eu me equivoquei é sobre o total do financiamento, que eu tinha dito 4.652.000 aproximadamente, e fui logo corrigido pelo colega vereador Adriano, que o valor era 4.177.412 reais. Então, o valor que eu tinha para esclarecimento foi do valor do contrato que foi nos enviado, mas o valor real efetuado foi conforme a licitação dos projetos, né? Foram orçadas as ruas e tudo mais. E aí o valor correto foi esse valor de 4.177.412. Também no final da fala eu disse que ia ser favorável, né? Então, só para comentar que eu me equivoquei novamente e que eu quis dizer que eu fui contrário, né? Então, o voto depois provou que eu era contrário a esse projeto. Foi discutido diversas coisas depois, né? Como eu fui o primeiro, foi argumentado outras coisas meio que insinuando a nossa votação. Então, eu quero deixar claro que não foi uma decisão partidária, foi uma decisão que eu tive através de estudo, que eu pesquisei, conversei com pessoas e tudo mais. E também foi questionado dos meus financiamentos. Quero deixar claro aqui que o meu financiamento, todos eles são com juros fixos, através do Mais Alimentos, que é um programa federal, e que se eu faço esses financiamentos, diferente do que foi esse projeto, caso eu não vencer pagar, eu não vou comprometer toda a população do município, né? Então, também fui questionado, depois da sessão, sobre os juros CDI, que eu tinha falado que estava 3,40. E eu fui pesquisei bastante, e até inclusive trouxe uma planilha que eu encontrei com dados do Banco Central, do B3 também, que calcula a taxa. E eu não estava tão errado como fui argumentado, pelo meu ponto de vista e pela justificativa do projeto 018, né? Que o projeto 018, ele dizia que era 2,95% ao ano. Então, fiz diversos cálculos para ver de onde é que foi que tirou esses 2,95%. Consegue? Tu tem ali? Tá. Uhum. Então, não deu certo aí para nós demonstrar no telão, né? Mas assim, avaliando a taxa Selic, a CDI, nos últimos 12 meses, né, a gente pode ver que, eu posso depois encaminhar aos colegas vereadores, que em março e abril estava 2,65%. E através desse valor, juntando 111%, que é o que está, 111,43%, que está no contrato, fecha o valor dos 2,95% ao ano. Então, se eles usaram essa conta como base, então a minha conta não estava errada. Porque eu tinha usado que a taxa CDI no dia estava 3,50 e 3,40, desculpa. E agora, por curiosidade, fui pesquisar, ela já está em 4,15. Então, Vanessa, tu tem com licença, a outra planilha aqui, com os dados que eu fiz Então, eu adaptei, peço desculpa aí pelo inconveniente, aqui não está funcionando ali, né? Mas eu fiz as contas, então, os 2,95 vierem em cima dos 2,65, que era do mês de abril.
Então, hoje, pelas contas deles, então hoje a CDI, pelo que consta no projeto, era de hoje 4,62. Posso estar equivocado novamente de repassar esses números? Posso estar. Mas, então, a nossa justificativa, novamente digo que está errada. Então, se eu estou errado, a justificativa está errada. Então, me baseei em cima da justificativa, pelos meus dados, então só para esclarecimentos. Dizer que eu continuo com a minha opinião sobre o projeto, né, e tudo mais, foi votado, não quero levantar aqui muita expectativa, só a fim de esclarecimento, porque por ter esse compromisso de esclarecer todos os meus fatos, né. Então, outro assunto que me traz à tribuna é sobre a 163, que a gente já não sabe se é BR, se é CC, então é uma discussão muito longa. A gente sabe que o caos é um caos, a SC de Itapiranga e Porã, é uma rodovia muito importante para o nosso município, né? Eu tenho até a Cooper Fronteira Sul que está ali, que vai aumentar muito o fluxo, acredito, né, de caminhões, e fiz alguns dados, fiz contas com os dados do jornal Noticiário Regional. Se analisarmos os 3 municípios que, ao longo da BR-163, que é Iporã, São João e Itapiranga, eles têm 33% do movimento econômico da MEOSC. E se tu analisar dos 19 municípios, 3 detêm 33%. Para vocês verem o quanto é importante essa 163 aqui. Então, a gente vê seguido, ao longo da rodovia, tem gente trocando pneu, tem que rebocar carro. Recentemente teve acidente com vítimas fatais, né? A gente não sabe se é por causa da rodovia. Segundo notícias, foi alegado que foi. A perícia que vai dizer, mas que causa muita coisa, os buracos, a precariedade da rodovia, isso é fato, né? A gente também, nesse sentido que nós, vereadores do MDB, fizemos a moção de protesto, né? Eu vi que Itapiranga, São João também entraram com uma moção de protesto, onde todos os vereadores também participaram. Aqui nós, vereadores do MDB, convidamos o grupo. Quero aproveitar e parabenizar a Irme, que nos procurou para participar dessa moção. Que a gente, uma moção não vai resolver um problema, não, mas vai, se nós não fizer nada, nós continuar ali, vai quantos anos para continuar a mesma situação que está? Então, se nós que somos representantes não começar a mexer os pauzinhos, como se diz, entre aspas, então nunca vai acontecer, nunca vai sair do papel. Nós temos o compromisso de ir lá e cobrar dos nossos deputados, dos nossos representantes lá. E também quero parabenizar o Osni, que participou da carreata que teve, né, nesses dias. Eu não pude participar porque tinha meus compromissos lá na minha propriedade, né, senão com certeza também estaria participando. E, para finalizar, né, peço depois, já adiantamente, a questão da moção de protesto, peço que apoiem essa moção, que ela é conveniente para todos. E, por fim, se o presidente me permite, gostaria só de mandar um recado para o pessoal que está em casa, todos que estão aqui, toda a população de Porã, que tomem cuidado com o coronavírus. A gente sabe que está voltando muitos casos, então, no que puder, cada um faça a sua parte, que só assim para nós conseguir vencer essa batalha. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Convido para usar a tribuna o vereador Osni Simon, com o assunto Segurança Pública e Conseg. Senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores aqui presentes, funcionários da casa, imprensa representada pelo Fernando, ao suplente de vereador Edgar, que se encontra presente, e aos internautas que nos assistem das suas casas. Senhoras, senhores, população iporãestina, o que me leva a esta tribuna hoje é um assunto que julgo ser o mais importante para que possamos realizar
todas as outras atividades cotidianas, ou seja, a segurança pública. Quando nos sentimos seguros ou protegidos, desempenhamos as outras funções com leveza e naturalidade. Vivemos em uma pacata cidade, acolhedora, onde, quando não estamos próximos das autoridades de segurança ou antenados nos meios de comunicação ou redes sociais que divulgam as ações relacionadas ao setor, achamos que muito pouco acontece em termos de medidas adotadas pelos órgãos competentes. Mas, quando temos esse contato, quando estamos próximos dessas autoridades, percebemos que nossa realidade está mudando e são inúmeras as ações e procedimentos necessários de nossas autoridades para garantir a tranquilidade de nossa população. Participo desde o mês de março do Conselho de Segurança do nosso município, o CONSEG, indicado por essa casa e representando o Poder Legislativo. Esse conselho, presidido pelo ex-prefeito Alexandre, se reúne mensalmente para levantar e discutir ações que possam vir a solucionar casos ou situações de insegurança já existentes, ou atuar em questões de prevenções, ou traçar estratégias de coibir possíveis atos que tirem o sossego de nossa gente. Além da Polícia Militar, temos participantes representando a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, escolas, redes de vizinhos, imprensa, associação comercial, escoteiros, prefeitura, vereadores, Instituto Lixo Zero, Lions Clube, APAI e Grupo Mulheres na Política. Estas pessoas voluntariamente se reúnem e conjuntamente procuram achar os melhores caminhos para a segurança de nossa população. Devemos estar atentos para inúmeras situações que se apresentam em termos de violência, tanto física, emocional, de trânsito, exploração sexual, golpes de extorsão, sossego público, cuidados com aglomerações, isolamento durante a pandemia, violência doméstica, entorpecentes, feminicídios e muitas outras situações que se apresentam. O CONSEG, através de seus membros, está muito atuante para proteger o cidadão iporãoestino e, pensando em sua segurança, a partir do mês de maio, está escolhendo um tema que estará sempre em evidência e terá mais destaque no combate ao mesmo, que dentro de 30 dias estará dando evidência a esse assunto, nunca esquecendo dos demais acontecimentos. No mês de maio, foi abordado em destaque o tema golpes e extorsão praticados por WhatsApp, telefone, Instagram e outras situações, que podem ser as mais variadas formas possíveis. Segundo relatos da responsável pela Polícia Civil de nossa cidade, a Simone, e também da Polícia Militar, através do Sargento Milton, diariamente, cidadãos do bem são lesadas e extorquidas por marginais, vagabundos que se aproveitam das pessoas trabalhadoras ou até mesmo de aposentados que inocentemente caem na arapuca armada por esses pilantras. Foram verificados mais que 15 tipos de crimes diferentes praticados para prejudicar nossa população, dentre os quais o falso bilhete premiado, o golpe da troca de cartão, inúmeros crimes por telefone, falsas promoções, falso aluguel, imagens de nudes, etc. Então, várias situações que se apresentam, usadas por esses golpistas para extorquir nossa população. Precisamos estar atentos nesse sentido e, antes de qualquer ação em benefício do golpista, precisamos pedir ajuda ou denunciar aos órgãos competentes. Na última reunião do CONSEG, tivemos
a avaliação da divulgação feita com relação aos golpes. E o Fernando também está aqui, né, que também é um representante da imprensa, né, que também participa do CONSEG. Então, foi constatado que, com o tema presente e nas mídias, né, os casos diminuíram. Precisamos, toda a população, estar atenta a estas situações que nos colocam em risco em relação às nossas economias. Então, muitas vezes, aquele dinheiro suadinho que a população ganha no dia a dia do seu trabalho, ou no caso dos aposentados, né, em questão de segundos, por tentativas através de golpistas, né, a gente vai estar deixando muitas vezes para cidadãos que só pensam em se beneficiar do povo ordeiro e trabalhador. Para o mês de junho, aproveitando o trabalho já iniciado com a capacitação dos profissionais na educação, com a participação de todas as escolas municipais e estaduais do município, e a orientação do psicólogo Miguel Rodrigues, profundo conhecedor do tema, o foco será a violência relacionada à exploração sexual infanto-juvenil. Muitas vezes achamos que o abuso e exploração acontece somente na rua ou com meninas que, aparentemente, vamos colocar entre aspas, se expõem na rua. Mas está comprovado que os abusos mais frequentes estão acontecendo dentro das residências e praticadas por alguém próximo, ou até membro da família. Para tanto, é necessário estar atento a todos os sinais que podem estar salvando uma criança ou adolescente, não importando o gênero sexual, ou seja, masculino ou feminino. Podemos ser, ao percebermos alguma atitude suspeita, a porta de entrada para uma criança se abrir e a livrarmos de uma situação de abuso. Talvez um sinal não seja o suficiente, mas pode ser um alerta para ficarmos de olho. Estes fatos precisam ser percebidos e os praticantes identificados e denunciados. Diálogo e observação de atitudes suspeitas são fundamentais para amenizarmos ou coibirmos esse crime terrível com nossas crianças. Outro fator preocupante em relação à segurança da nossa população são as ocorrências no trânsito. Segundo relatos do Sr. Edson, sargento da Polícia Militar Rodoviária, somente no entorno do nosso município e abrangência da corporação, somente nesse ano de 2021, tivemos 14 óbitos já registrados nas nossas rodovias, além de mais de 50 feridos e o envolvimento de mais de 100 veículos. Edson ainda destacou que a grande maioria dos acontecimentos e sinistros são por falha ou imprudência humana, o que é mais preocupante ainda. Sabemos que nossas rodovias estão em péssimas condições de trafegabilidade. Imagine, então, se elas estiverem em ótimas condições. Talvez, se não mudar o comportamento dos condutores dos veículos, estaremos presenciando uma verdadeira carnificina. O profissional da Polícia Militar Rodoviária ainda destaca que o número de infrações de trânsito é recorde neste ano e que, apesar da atuação rigorosa da corporação, ainda os casos são assustadores. Se olharmos os noticiários deste final de semana, podemos verificar que mais de 50 acidentes foram registrados nas últimas horas nas rodovias catarinenses, sendo que em 2 deles, na região de Bom Jesus, aqui no nosso Grande Oeste, tivemos, infelizmente, 6 óbitos registrados. A nossa Polícia Rodoviária Estadual, posto de Porã do Oeste, ela no último final de semana esteve atuando numa operação integração, com o objetivo de saturar toda esta área do posto 12, onde foram abordados nessa averiguação 180 veículos, com maior objetivo de cunho educativo, segundo seus relatos. Mas, infelizmente, tiveram que ser emitidas notificações nos 3 casos de maior perigo no trânsito hoje, que são a embriaguez, ultrapassagem, além de ultrapassagem ainda,
super velocidade em locais proibidos, né? E um dado também que tem aumentado as estatísticas é falar ao celular. Então, durante essa abordagem, infelizmente, o que era para ser só uma orientação, segundo os relatos do seu Edson, tiveram que apelar também para as notificações devido à questão que se coloca, né, dessas situações que terrivelmente vem aumentando nossas estatísticas. Outra ação importante que ao longo prazo certamente irá trazer bons frutos é uma explanação sobre Operação Salvando Vidas, respeitando hoje e vivendo o amanhã, que está sendo desenvolvida pela Polícia Rodoviária Estadual junto a escolas, poder público e empresas privadas. Acredito, como professor e educador, que é difícil mudar uma geração já viciada, mas fazendo este trabalho a longo prazo, os resultados hão de aparecer, salvando muitas vidas humanas. Cabe a nós nos conscientizarmos que a segurança maior depende do condutor, evitando a famosa pressa ou atrasos que poderão ser o motivo de uma família enlutada ali na frente. O Conseg, para ouvir a população, dispõe de uma urna para acolher sugestões dos munícipes, que é estrategicamente colocada em locais de muita circulação de pessoas ou de acordo com o tema abordado. É muito importante a participação popular para ouvirmos e ficarmos sabendo das necessidades e demandas da nossa população em relação à segurança pública. Vamos todos juntos, poder público, autoridades competentes, cidadão que deseja viver numa cidade segura, participar nessas ações, para que Porando Oeste continue sendo pacata e segura para todos nós e nossas famílias. É isso, presidente. Muito obrigado. Convido o vereador Paulo Sérgio Marques para tratar do assunto. Licença, Secretaria de Obras, Ações do Governo. Volto a saudar o presidente dessa casa, vereadora, demais colegas vereadores, imprensa, funcionários, colega Edgar, suplente de vereador Edgar Schneider, que se faz presente nessa casa. Já justifiquei no meu pedido de licença e ratificando aqui mais uma vez que vou estar me licenciando a partir do mês que vem, mês de julho, por 30 dias e desejando um bom trabalho ao suplente que irá assumir a cadeira legislativa. Desejo que faça um profícuo trabalho, que represente bem os seus eleitores e a administração, o poder legislativo como um todo. Falando um pouco sobre as ações de governo, secretaria, quero aqui fazer um reconhecimento, eu através do meu trabalho, que todos conhecem aqui como eletricista da Celesc, a gente acaba circulando muito no dia a dia do município, E quero fazer um elogio aqui, eu acho que de forma geral, praticamente quase que 100% das estradas já receberam a sua primeira, muitas vezes, patrolada para dar uma condição melhor, mas em alguns lugares especificamente foram feitos uns trabalhos já de alargamento, de trabalho de cascalhamento, e eu tenho passado na semana passada, na descida ali do Morro da Vitória, e encontrei a estrada que foi feito um cascalhamento geral em ótimas condições. Foi feito o cascalhamento na descida do morro até as proximidades da igreja. Então, toda ela sendo alargado, foi colocado bastante cascalho, foi alargado e feito um trabalho excepcional. Acho que quem passou por lá, quem teve a oportunidade de passar lá, melhorou bastante. E a gente sabe que ali tem alguns aviários e que, às vezes, em dia de chuva tem sido necessário, por exemplo, até puxar um caminhão, um raçonzeiro, frangueiro, e isso é ruim, E graças a Deus choveu, A chuva foi ótima, nós tivemos aproximadamente 50 milímetros que mexeu, inclusive, com as águas, Então, às vezes, o patrulhamento que tem que ser feito antes, se tiver só uma chuva, quando vê e não tiver um cascalhamento adequado, corre o risco de precisar, inclusive, uma máquina para puxar um caminhão. Mas o trabalho tem sido feito até na comunidade da Vitória
E também, conversando com o secretário Rafael, já está mapeado também para dar sequência da comunidade da Vitória até na linha Vorá, né? Sentido ali onde mora, quem sabe conhece a encruzilhada da linha Vorá, ali onde mora os Marcão, em direção à linha Eratim, já está tudo sendo mapeado. E nesse trabalho da semana passada, que foram feitos aí, envolveu 6 caminhões, 2 patrolas, sendo que uma tinha que ficar praticamente ali na Cascalheira, né, e o rolo. Conversando ainda com o secretário, né, e levando muitas vezes as demandas, como eu digo, eu ando muito no interior, a gente tem levado muitas demandas ao secretário diretamente com ele, e indicações e trabalho. Então, como a gente anda e conversando com ele, ele tem ciência também, né, da necessidade de cascalhamento, onde a gente solicitou e ele tem conversado que o cascalhamento da linha São Luís, sentido Enganadora, Piraju, que também já está sendo providenciado, né, já foi feita a limpeza, devido à limpeza até que foi feito um cascalhamento, uma patrolada, então se tornou necessário também fazer um cascalhamento, e da mesma forma na estrada que vai da linha Letras em sentido a Pirapó, né? Então, a Secretaria tem essa ciência e já está sendo mapeado. Então, na semana passada, além dos trabalhos que foram feitos, desvio no Atenor Kiko, foi feito vários acessos em direção à linha Quilombo, e só para citar que a importância da lei que nós aprovamos aqui, já foram feitos em torno de 150 acessos, né, nesse trecho, dá para dizer em menos de 6 meses, na realidade são menos, porque o projeto foi aprovado aqui, né, então assim foi um tempo mais curto, mas já foram feitos, tudo devidamente registrado por protocolo, pessoas quando as máquinas estiverem trabalhando no local, né, e tem em torno de mais ou menos 300 protocolos ainda para serem feitos, né, de cascalhamento. Seguindo a questão das ações, né, de governo, quero aqui parabenizar também o trabalho que está sendo feito através da Secretaria da Agricultura, dizer que individualmente, como pessoalmente, eu estou muito satisfeito, porque no sábado passado chegou minha vez de tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e o trabalho bem organizado, né, e parabenizar, né, todos os profissionais da saúde que estão à frente dessa batalha. E concordo com o vereador Michel, que antes nos colocou. Não adianta só o pessoal da saúde estar trabalhando diariamente nessa batalha se a população não colaborar. Nós precisamos vencer, nós precisamos, e eu acredito realmente que a gente só vai vencer com a vacina. Hoje, na minha visão, é a única alternativa que vai voltar a nos levar ao mundo dito normal, onde a gente vai poder movimentar o comércio, onde a gente vai poder literalmente voltar a praticamente ter as outras atividades, como o encontro dos idosos, que também estão ansiosos por chegar esse momento, como um comércio normal, como a escola também em 100% integral, como as escolinhas de futebol, né? Então, assim, vamos colaborar. Só hoje nós tivemos a confirmação de mais 12 casos. Né, no nosso boletim, mais 12 casos. E a gente sabe que cada organismo reage de uma forma diferente. Daqui a pouco eu posso pegar o vírus e ninguém está livre. Mesmo se cuidando, nós estamos riscos. Eu, no meu trabalho, eu não posso ficar em casa. Né? Então a gente sabe que quem puder fazer o trabalho remoto, ok. Mas e quem não pode tem que ir para a rua, tem que fazer o seu trabalho no meio do povo, da população. Então e é muitas vezes difícil, depende do trabalho que você tem, de usar máscara o tempo todo, 100%. Né? No meu trabalho, trabalhando na chuva como eletricista, eu não tenho como usar máscara o 100% do tempo. A gente sabe que nem todo mundo consegue, embora as orientações. Claro que a gente pode pedir para a pessoa se afastar, para não chegar perto. Então, mas vamos continuar nos cuidando. Parabéns à Secretaria que está fazendo um ótimo trabalho, desde a logística, a divulgação, a organização no dia da vacinação, o seguimento rigoroso dos protocolos. Sábado era um dia chuvoso, mas as atendentes estavam lá, olha, 2 metros de distância, senão aguarde no carro, por favor, vamos esperar a fila diminuir. Então a gente teve um trabalho importante. E aproveitando aqui, só parabenizar a vereadora Osni pela fala de antes,
nosso representante no Conselho, trazendo as ações também. É muito importante isso, né? Dessas ações eu acho que representa nós muito bem nesse Conselho e trazendo essas informações. Obrigado, presidente, colegas vereadores, era isso. Na ordem do dia, coloca em única discussão a moção de protesto número 03/2021, que protesta a situação precária da SC 163. A palavra está livre. Vereador Presidente, Adriano. Quero cumprimentar o presidente, os demais colegas, vereadores, a vereadora, funcionários dessa Casa Legislativa, a imprensa que se faz presente na pessoa do Fernando Pistorff e o suplente de vereador Edgar Schneider. E também cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem e escutam pelas redes sociais. Essa moção de protesto, senhor presidente, porque essa rodovia, ou esse trecho da SC 163 entre Iporã a Itapiranga, ela deveria ser denominada rodovia da vergonha e do abandono, porque não tem outras palavras que se refira a esta rodovia. Todos os governos que passaram, foi feita muita política dizendo que iam ser recuperados. Mas eu me lembro vagamente quando foi a última vez que foi recuperado. Talvez tenha mais pessoas que se escutaram, vão se lembrar. Foi entre os anos de 1997 e 2000. Eu saí de Iporã, fui trabalhar fora. E eu me lembro porque foi alterado o trevo, o nosso trevo de acesso para Mondaí e Itapiranga. Nessa época foi recapeado totalmente esse trecho até Itapiranga. Então isso já faz mais de 20 anos que foi feito a última recapeamento total dessa rodovia. Então, fora isso, podemos dizer, o motorista tem que ser perito, tem que cuidar, tem que ter prudência. Tudo bem, mas também é dever do Estado deixar as rodovias em bom estado. Mas isso não acontece nessa SC 163. O que ela é? Ela é insegura, é perigosa, desgastada, cheia de buracos e parece uma montanha russa esses remendos que foram feitos. Acredito que se fosse fazer uma pesquisa de todos os remendos que foi feito, essas operações tapa-buracos, poderíamos ter consertado ou recapeado esse trecho, né? E por ela estar nessa situação, o governo do estado tentou federalizar a parte que é dele. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que é de São Miguel em diante, que ela é BR, então é federal. É outra novela esse trecho, mas de São Miguel para cá é ainda SC. Foi feito vários levantamentos, o governo do estado fez levantamento, tudo para passar, foi aprovado pelo estado, mas o governo federal não recebeu a rodovia, alegando que não tem condições de colocar ela em dia. Então, por isso, como não tem mais apelos, os apelos já foram feitos demais por todas as autoridades e pelo povo em geral, então vamos ter que partir para o protesto, porque nossa região paga imposto, gera muita riqueza passa por esse trecho e nós somos recompensados por uma rodovia nesse estado. Então eu peço aos colegas vereadores para que aprovam e que assinam também a moção de protesto
para, quem sabe, nós conseguirmos mudar essa situação. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Vereadora Irmi. Saúdo o presidente Mário, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, na pessoa do Fernando, suplente Edgar, e dizer que eu pedi aos colegas do MDB para também assinar essa moção de protesto, porque realmente é uma vergonha. É uma vergonha e muitas pessoas agora dizem é ano eleitoral, vão aproveitar isso de novo para ser um palanque político e não sei o quê, mas isso não me importa. O que me importa são as vidas que se perdem, as pessoas com os prejuízos que têm em trafegar nessa estrada, porque nem rodovia nem BR a gente não sabe se é. E realmente é uma indignação total você passar por uma estrada dessa forma, desse perigo que você corre passando nessa estrada. Então, realmente, está na hora de repudiarmos, de falar, chega, nós queremos a solução, porque toda vez pedir, cada um vir prometer e não fazer, já deu, já basta, né? Então, por isso que eu também pedi para assinar junto a essa moção. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Então, coloco em única votação a moção de protesto número 03/2021. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade. Na explicação pessoal, chama para se pronunciar na tribuna a vereadora Irmir Horschneider com o assunto emenda parlamentar. Quero aqui saudar o presidente Mário, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, suplente do vereador Edgar e o Fernando da imprensa. O que me traz a essa tribuna hoje é falar um pouquinho da preocupação que a gente tem em relação à saúde das pessoas. Não somente, que nem os outros colegas antes já colocaram aqui, a questão do Covid. Nós sabemos que até hoje nós temos 9 óbitos no nosso município pelo Covid, mas outros números que também preocupam a gente muito é a questão dos óbitos que nós temos por pessoas tirarem a sua própria vida. Então, nesse período de pandemia que estamos vivendo, nós temos, se não maior, mas igual número de pessoas que se tiraram a vida. Então, isso é uma questão muito preocupante. No governo anterior, eu já fui falar várias vezes com o secretário Mauro, que na época era secretário, da minha preocupação em ter atendimentos psicológicos e acompanhamento para essas pessoas. Então, hoje, graças a Deus, as filas estão quase encerradas, mas a gente sabe que nas escolas estamos precisando de psicólogos, assistentes sociais para atender a demanda que nós temos hoje. Então, nesse sentido, a gente sempre está empenhado em procurar meios de trazer recursos para o município. Então, na semana passada, na quinta-feira, estiveram aqui nessa casa os assessores do deputado Pedro Gzai, que repassaram para nós que nós fomos contemplados, então, com uma emenda parlamentar no valor de R$150 mil, que é para o custeio da saúde, onde a gente pode estar usando esse recurso justamente para atender essas pessoas. Eu solicitei nessa questão porque eu vejo que no momento não é hora de nós investirmos em outras coisas, a não ser nós cuidarmos das pessoas, para a gente ver da saúde das pessoas e deixar as pessoas viver de uma forma um pouco mais tranquila, porque eu acho que em todas as famílias aqui a gente sabe que está tendo problemas, que está havendo um desgaste e que as pessoas estão sofrendo. Então a gente está pedindo ao secretário também que olhe com carinho para essa atenção com psicólogos e atendimento às famílias. Então a gente está muito grato ao deputado Pedro Gzai por entender esse nosso pedido e destinar esses R$150 mil para o município de Porã do Oeste. Então, esperamos que todos sejam contemplados, as pessoas que necessitam, que procurem o posto de saúde e peçam ajuda. Então, dessa forma, em nome do Partido dos Trabalhadores, como presidente, deixar registrado aqui esse agradecimento ao deputado. Seria isso, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar,
Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 28 de junho de 2021, com início às 19 horas nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.